Olá, tudo bem? Mais um episódio aí do nosso Catedralcast, chegando até você. Estamos aqui no campus online, né, da nossa igreja, Catedral Metodista, aqui, localizada aqui em Petrópolis. E mais uma vez aqui com a Alessandra, né, nossa companheira aqui. Bênção demais. A gente tem conversado aqui nos últimos episódios, né, Ali, sobre essa relação das emoções, de como nós lidamos com isso. E uma conversa aqui que nós tivemos, informal, surgiu aqui um tema que eu acho que vai mexer com você aí, né? Esse tema de hoje vai... Interessante. Vai mexer, não vai, Ali? Acredito que sim. Vai mexer. Você já tá sabendo, porque você já viu aí na descrição desse episódio. Mas antes da gente entrar nele, eu quero lembrar você, né? Se essa conversa fizer sentido para você, mande para mais alguém, né? Converse com mais alguém sobre os temas que nós temos trabalhado aqui. Se você ainda não assistiu, não acompanhou nenhum episódio aqui do nosso Catedralcast, aqui no canal nós temos todos os episódios postados, toda semana vai ao ar um episódio novo. Então, chega com a gente, acompanha, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Mas saia da sua zona de conforto. Eita glória! Zona de conforto, Ale, é isso mesmo? Aí você só vê um monte de gente se agarrando e dizendo, não vou sair, daqui levantando não plaquinha. Saio, daqui ninguém me tira. Levantando plaquinha, não é comigo. Não é comigo, fazendo de conta que não tá vendo, entendeu? Saia dessa zona de conforto. Ale, pra gente começar essa conversa, eu vou te fazer uma pergunta. Tá. A zona de conforto é um lugar confortável? A maior parte do tempo, não. 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 Boa parte do tempo, a zona de conforto é um lugar familiar. Qual é a diferença aí desse lugar confortável e desse lugar familiar? Um lugar confortável é o lugar onde eu tô bem, eu tô satisfeita, as minhas necessidades estão sendo atendidas, eu tô vivendo com dignidade, tá legal, existe satisfação. Um lugar familiar é um lugar onde eu já sei o que vai acontecer, eu já sei como as situações se desenrolam, eu não vou ser pega de surpresa. E mesmo sendo desconfortável, sendo desagradável, eu já estou acostumada com isso. Tem muito a ver com estar acostumado, com uma pessoa que se acostuma a fazer uma determinada atividade que dá calo, cria calo. E em alguns momentos aquilo pode machucar, mas ela já está acostumada. Ela sabe que vai criar os calos ali, ela já sabe a dor que vai ter, o desconforto ali do calo, então ela aguenta. Ela aguenta. Ela sabe. Ela aguenta. E esse aguentar da zona de conforto pode ter a ver com situações humilhantes. Existem pessoas que passam por humilhações. Mas é tipo calo. Ela já acostumou a passar por situações humilhantes. Passar por situação humilhante não é confortável, mas a pessoa pode se acostumar com isso, ela pode se familiarizar com exposição, com a vergonha, com a humilhação, com a violência, com a privação. E aí ela se agarra, ela se apega àquele lugar e àquela condição. Por que razão, né? Aí a gente pode parar para pensar. Por que alguém, de repente, preferiria viver sendo humilhado, desqualificado, ou, de repente, privado de alguma coisa, quando ele poderia viver de uma forma melhor? Porque, num primeiro momento, não faz sentido, né? Nenhum, né? Não faz. Se eu posso viver melhor, por que eu vou viver pior? O que acontece? As pessoas falam muito de zona de conforto. A gente estava conversando, né, há pouco. A sensação que eu tenho é que quando a pessoa fala de zona de conforto, ela está associando alguma coisa que é muito cômoda. Ok. E geralmente é isso mesmo, né? O pessoal associa, né, a zona de conforto como se acomodou, né? Mas
A zona de conforto, pelo que você está nos dizendo, ela não é nada confortável. Ela não é confortável. De repente, pode ser que a pessoa tenha, de fato, se Sim. acomodado. Ok, tudo mas bem. não quer dizer que ela esteja confortável. Aham. Por que não necessariamente ela está confortável? Porque você concorda que se ela estiver confortável, ela não vai reclamar? E é muito comum pessoas que estão na zona de conforto reclamarem. Uhum. Elas fazem reclamações exatamente relacionadas à zona de conforto. Uhum. Ela não trabalha, mas ela reclama que ela está sem dinheiro. Uhum. Ela tem uma relação profissional muito confusa, muito desrespeitosa com seus colegas, mas ela não sai de lá, ela reclama. Ela reclama. E aí todo mundo, mas você está na sua zona de conforto. Tá, mas não é confortável, ela está reclamando. Não tá legal, Não né? tá legal. Não tá confortável, né? Não tá. Ela tá reclamando. E aí você começa a entender que a zona de conforto não é esse lugar tão confortável Aham. por conta das queixas. A pessoa se queixa do marido, ela se queixa da casa, ela se queixa do carro, ela se queixa do emprego, ela se queixa do lugar onde ela está, ela se queixa do lugar onde ela mora. Ela se queixa da situação política no país, ela sai fazendo um monte de queixa, mas ela não faz absolutamente nada para sair desse lugar. Uau, que desafio essa conversa, né? Então ela sabe muitas vezes desse ambiente desconfortável que isso gera de alguma forma algum dano, algum preço que ela paga. Mas por que às vezes, é lógico, a gente não dá para colocar todo mundo no mesmo, cada experiência é a sua, né? Mas por que muitas vezes aí na sua experiência clínica, naquilo que você já vivenciou, por que muitas vezes a pessoa, mesmo sabendo desse lugar que é confortável / desconfortável, ela não dá o próximo passo, ela não consegue dar esse próximo passo? O que você diria aí? Medo. O medo tá na... Medo. Aí a gente volta para a questão das emoções. Sim. Lembra quando a gente falou, não sei se foi no episódio passado ou no anterior, que tudo bem sentir medo, mas o medo é complicado se ele te paralisa. Ok. O medo, ele é legal enquanto ele te protege. Ok. Quando ele começa a te privar, ele começa a ficar um pouco complicado. A pessoa que está presa na zona de conforto, ela olha para fora da zona de conforto, tudo é desconhecido, é um território que ela não conhece, são experiências pelas quais ela nunca passou e ela tem medo. Ela tem medo de romper com essas pessoas que fazem tão mal para ela e ficar sozinha. Ela tem medo de sair da casa dos pais, onde ela se queixa tanto, que já é um adulto, está sendo controlado. Mas ela tem medo de não dar conta de se sustentar e de se manter. Ela se queixa do emprego onde ela está e que ela não é reconhecida, Mas já está lá há muito tempo. Já está lá há muito tempo. E aí ela tem medo de sair e não conseguir um emprego tão bom. Então, a pessoa ela vai se queixando, ela vai revelando inúmeras insatisfações, mas, ao mesmo tempo, ela dá desculpas para não viver de uma forma diferente, porque ela está insatisfeita, mas pelo menos, esse pelo menos sempre aparece. Pelo menos eu tenho um emprego, aqui pelo menos eu já estou um bom tempo, eu já estou, sei lá, 10 anos, eu já estou há 15 anos. Os meus pais me controlam, mas pelo menos eu não tenho que pagar nada em casa. Tem sempre um pelo menos. Então, essa pessoa, infelizmente, ela está sendo controlada pelo medo. Medo dessa novidade. Então, essa zona de conforto, ela tem ali você chegou até a mencionar isso na nossa conversa, né? Ela olha pela janela do medo ali, ela vê o medo ali na janela, ela fica olhando e muitas vezes não consegue dar um próximo passo por conta desse medo. Esse medo desse lugar que não é familiar para ela. Exatamente. Porque, por exemplo, uma pessoa que esteja num relacionamento que às vezes até
perigoso, coloca até a sua própria vida em risco. Mas ela já está acostumada, já é familiar, fala assim, não, ninguém vai me ferir, ninguém vai atirar em mim, ninguém vai me esfaquear. Eu sei qual é o limite da violência que essa pessoa pode chegar. Eu sei qual é o limite da violência do meu irmão. E assim, você sabe qual é o limite da violência do seu irmão até o quê? O capítulo 1, capítulo 2? E se em algum momento ele te surpreender? Só que essa pessoa ela não consegue sair desse contexto, porque quando ela olha do lado de fora, ela está sem o irmão. E ela viveu com esse irmão por 25, 30, 40 anos. E ela tem medo de como seria a vida sem esse irmão. Mesmo ele sendo incrivelmente abusivo, agressivo. Então, o cenário que ela imagina, porque quando ela está olhando subjetivamente. Sim, claro, claro. O cenário que ela imagina é um cenário que dá medo, é um cenário muito intimidador. E aí ela vai encontrar um monte de desculpa e ela se mantém no lugar onde ela está. Então, o que prende as pessoas na zona de conforto é o medo. Tá. Não, pode continuar. Ah, tá. E o que acontece? Se a pessoa consegue encarar, se ela passa por cima das desculpas, se ela entende que tudo que ela está apresentando para continuar no lugar que ela está são desculpas, se ela entende que, na verdade, ela teme esses novos desafios, mas ela fala, são novos desafios, eu vou encarar. Porque, ainda que não dê certo, pelo menos eu estou tentando. Porque na zona de conforto, eu sequer tentei. Eu sequer tentei. Aí, sim, ela consegue sair da zona de conforto. Ela vai passar por algumas situações onde ela vai ficar apreensiva, vai ficar com medo e tudo mais. Mas ela está ampliando esse lugar de familiaridade. Aí a zona de conforto deixa de ser um balde. Aí já vai virando uma piscininha daquelas que as crianças brincam, aquelas infláveis. Sim. Ela vai ampliando, mas ela vai precisar enfrentar esse medo. Ela precisa romper com esse lugar que a paralisa ali, né? Sim. Essas desculpas, aquilo que o próprio desconhecido mesmo, né? Sim. Algo que é desconhecido para ela, que não é familiar. Então, para sair dessa zona de conforto, num primeiro momento, ela precisa romper. Sim. Precisa dar esse passo na direção de um desconhecido, de algo que não é justamente familiar para ela. E é claro que isso não é de uma vez só, né? Não é assim no sopetão, assim, né? É um passo de cada vez. É o que você falou do balde que se transforma numa piscina inflável aí, né? Que talvez vai para uma piscina maior. E assim por diante. E vai ampliando. E aí você vai ampliando essa sua zona de familiaridade. Você sai daquele lugar. Agora, só deixa eu pegar essa parte que você falou. O que não era familiaridade, e aí eu rompi, avancei mais um pouco. Mas o cuidado precisa ser o mesmo, né? Porque aquilo que não era pode virar. Pode virar. Pode virar. Aí, eu ampliei a minha piscina. Eu posso ficar ali também. Pro resto da Imagina, vida. o cara aqui de 39. Fiz 39 anos, hein, Ale? 39 anos. 3 dias para me revelar essa notícia. Meu Deus do céu. 39 anos numa piscina inflável ali de, sei lá quantos litros ali, né? Aquelas piscininhas de criança. Não dá, né? Mas isso pode... um dia isso não foi uma zona familiar, mas pode... Tudo bem, rompi. E aquilo que eu rompi pode se tornar uma zona familiar. Se torna uma zona familiar. Aí a questão é a seguinte. Eu já saí do balde, agora eu tô nessa piscininha, mas vai chegar um determinado momento onde eu vou perceber que... Aí as queixas, né? Começa a aparecer. Queixa é sempre algo muito interessante, porque ela sinaliza onde que o sapato está apertando. Ok. Ela sinaliza onde o sapato está apertando. Então, um lugar que, num determinado momento, pode ter sido confortável, em algum momento deixa de ser. Eu só vou voltar para a casa dos pais, que é um exemplo que boa parte das pessoas passam, né? Se não a casa dos pais, dos tios ou dos avós, Sim. mas onde tinha um adulto que era responsável, se não essa pessoa, né? Que não essa pessoa. Com 12 anos, 13 anos, 15 anos, você pede dinheiro para tudo e não tem problema. Ô, mãe, me dá dinheiro que eu vou no McDonald's.
Ô mãe, me dá dinheiro para isso, me dá dinheiro para o cinema, me dá dinheiro para comprar uma Coca-Cola, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Com 14, 15 De anos. boa, né? De boa. Tranquilo, né? Tranquilo, tá confortável. Com 18, aí a mãe já começa a questionar. Pô, mas você vai no McDonald's de novo? Você vai tomar Coca-Cola de novo? Você já foi ao cinema essa semana? Aí, o que é muito interessante, pastor, que ajuda as pessoas a saírem da zona de conforto. Essa pessoa com 18 anos, se ela começa a se incomodar com esse discurso dos pais, toda vez que eu vou ao cinema tem que ter uma reclamação, ele já começa a ter queixas. Ele já começa a ficar desconfortável nesse lugar. Ô pai, eu queria sair com os meus amigos, eu preciso de R$200. R$200? Não dá para te dar R$200. R$200 é muito dinheiro. E a pessoa começa a ficar desconfortável. Que lugar é esse que eu tô? Não aguento mais ficar aqui. E aí ele começa a ter ideias. Que pode ser, eu vou procurar um emprego, vou fazer alguma coisa para eu ganhar dinheiro. Só que ele nunca trabalhou até então. Ele nunca fez nada para poder ganhar dinheiro. Então é o desconhecido. Dá um certo medo. Se ele encara esse medo, se ele não dá desculpas, porque alguns dão desculpas. Não, mas eu ainda estudo. E eu preciso estudar. Preciso me dedicar. Ou então se ele dá desculpa, mas eu nunca trabalhei, quem vai me dar emprego? Todo mundo um dia não trabalhou e precisou trabalhar pela primeira vez. Sim. Precisou começar de algum lugar. Então, quanto mais incomodada essa pessoa estiver, mais viável fica a saída da zona de conforto. Se ela não se der conta de que aquela situação está bastante incômoda, ela vai ficando. Ela vai se queixando e ela continua. Então, a queixa que ela tinha com 18, ela também vai ter com 28. E se com 28 ela não estiver suficientemente incomodada, com 38, ela também vai estar se queixando. Ela vai se queixar. Então, a queixa, ela indica pra gente, mas é muito importante que essa pessoa se sinta incomodada. Porque fica ali, nós temos ali uma zona de conforto e uma zona do medo que conversam entre si ali, essas duas áreas, esses dois lugares, né, da nossa vida. Eles estão o tempo todo em diálogo, né? Então, isso, a zona de conforto, ela de alguma forma me gera desconforto, vem a queixa, tem a zona do medo, que meio que pode ser um freio para mim que eu preciso romper, que eu preciso dar o próximo passo. Mas ela está o tempo todo ali, né? As duas. Sim, muito perto uma da outra, mas o que de repente, as pessoas, né, que estão nos acompanhando precisam pensar: quão incomodado eu estou Isso aí. com esse lugar. Porque se você não estiver suficientemente incomodado, você não vai sair. Você vai suportar. Você vai suportar. É tipo um sapato apertado. Mas que eu queria muito, né? Que eu queria muito. Você nunca fez isso, né, Lili? Nunca comprou um sapato. Que isso. Eu já fiz isso. Fiz e me arrependi, porque já deve ter acontecido contigo também. Poxa, eu calço 36, só tem 35, tudo bem. Aí eu vou com 35, dou 2, 3 passos, eu legal, aguento. eu aguento. Vai ceder. A gente até pergunta pro cara da loja, né? Mas ele cede? O cara da loja, obviamente, vai dizer, claro. Sim, sempre cede. Couro cede. A questão é, quanto tempo vai levar até ceder? Eu vou aguentar, eu aguento ficar numa festa com esse sapato apertado, eu aguento trabalhar todos os dias com esse sapato apertado. E existem pessoas, pastor, que vivem dentro de um sapato apertado. A vida dessas pessoas é um sapato apertado. Cada relacionamento que elas têm é um sapato apertado. Cada lugar que ela frequenta é um sapato apertado. E o ruim do sapato apertado é que ele te dá calo, ele faz o seu pé sangrar, ele deforma o seu pé. Por mais bonito que ele seja, não vale a pena eu estar com um sapato que é bonito, que eu olho, bonito. As pessoas olham, bonito. Mas o meu pé está com calo, ele está sangrando, ele está ferido, ele está com bolha. Eu tô mancando. Eu tô mancando. Mas eu tô com um sapato bonito, que seria, no caso, a zona de conforto. Gostei, eu achei legal, eu vou ficar com esse sapato, mas ele está me ferindo demais. Essa queixa já indica que pode ser e muito provavelmente eu preciso fazer algo para poder mudar. Você usou o exemplo aí da casa, né, dos pais e tudo mais, me veio à mente aqui
quando eu estava nessa transição de saída, né, da casa dos meus pais, né? Eu saí de casa com 17 anos. E você falando, comecei a me lembrar aqui de como eu me sentia, de como eu estava nesses últimos anos, meses ali. E realmente faz muito sentido isso, porque eu me lembro que estava muito desconfortável. É uma sensação diferente, né? De quando eu tinha lá meus 10 anos, meus 11 anos, que ia lá, pedia dinheiro, tal, fazia isso, fazia aquilo. Chega num momento em que a gente meio que não se encaixa mais naquela dinâmica, meio que não sabe? E no meu caso, eu agradeço muito a Deus pela vida dos meus pais, porque quando eu verbalizo isso, quando eu sou chamado também para o Ministério Pastoral nessa época e compartilho isso com eles, eles me abençoam, né? Porque também eles poderiam ser ali algo que vai, de alguma forma, me prendesse ali, né? Que alimentasse o seu medo de sair de casa, né? Não, eles me liberam. Eu tinha muito medo, porque até então, tudo na mão, né? Comidinha, roupa passada, roupa lavada, não fazia nada nesse sentido, só estudava, né? Não trabalhava, ajudava ali meu pai na empresa dele, né? Nossa família tem uma loja, né, de roupas, então eu ajudava, tinha responsabilidades, mas não precisava. Ajudava porque também me sentia ruim até, né, de ficar ali sem poder ajudar. Então eu me ajudava, mas não precisava, não era uma coisa obrigada. E aquele negócio, trabalhar para pai é doido, né? Porque você chega depois e sai antes. Meu pai nunca foi assim, esse cara rígido, tal, que me obrigou a fazer as coisas. Não, eu sempre fiz movido por outras coisas, né? Então, eles não me prenderam ali. Eles me impulsionaram. E aí você falando, isso me veio à mente de como é importante também, falando aqui desse contexto, né, de uma realidade que nós vivemos hoje também, de pais que também impulsionam os filhos a assumirem os seus papéis, os seus lugares no mundo. Sim. E é aquele negócio, ele falava comigo, se nada der certo, a gente está aqui. A gente está aqui. Não é? Se não der certo, você sabe que você tem casa, você tem família, você tem pai, você tem mãe, a gente está aqui, né? Então, essa zona de conforto e zona do medo, elas caminham ali muito próximos, né? Caminham próximas, e é interessante você falar essa questão do impulsionar dos seus pais. Às vezes, ao longo da vida, é muito legal ter pessoas próximas a nós que nos impulsionem. Às vezes não serão os nossos pais, mas sim, a gente claro. vai ter amigos. Sim. Eu estou lembrando aqui de quando Jesus foi visitar a casa dos amigos dele em Betânia, Marta, Maria, Lázaro. E aí o que acontece? Marta toda ocupada com aquelas questões, mas Marta, ela estava ocupada, ela estava fazendo coisas que uma mulher faz quando você recebe uma visita, que você tem aquela questão, né, de pôr a mesa, são coisas que eu acho que boa parte das culturas quem faz é a mulher. E ela estava fazendo, né, aquilo que ela precisava fazer, mas ela estava com queixas. Ela estava fazendo, mas tinha aquela questão, minha irmã não vai fazer nada, né? Como é que é isso? Tô aqui, ela tá ali parada. E ela estava ali parada, porque eu acho que ela já tinha rompido com essa questão. Maria se permitia estar naquele lugar ouvindo. Gente, isso aí eu faço todo dia. Ele nem está exigindo nada. Eu posso... Ela se permitia. Ela rompeu com essa questão. Ela se permitia. E eu acho muito legal o impulsionar, né, de Jesus, dando permissão para Marta. Marta, uma coisa só é suficiente. Uma coisa só basta. Maria escolheu a melhor parte. Não quer dizer que seja que o que Marta estivesse fazendo fosse ruim. Mas Maria fez uma escolha melhor.
escolheu a melhor parte. Meio que tipo Se assim, permita, calma, né? permita-se, né? Aham. Permita-se, viva. E às vezes a gente não entende ou não tem pessoas para nos impulsionar, para dizer, tenta, vai lá. Ah, eu quero aplicar para uma vaga de emprego, mas eu estou com medo. Cara, aplica. Você já não tem... Hoje você não tem esse emprego. Se você aplicar, se der certo, ok, você começa a trabalhar lá. Se não der certo, você já não tem hoje. Vai, faz. Tenta. Ah, eu quero dirigir, mas o trânsito anda muito louco ultimamente. Tem gente que fala assim, mas tá louco mesmo, dirige mesmo. Não, tem muito Uber, não precisa. Fica onde você tá. Mas nós temos impulsionadores que falam, vai lá, faz, vai devagar. Se alguém tiver com pressa, deixa a pessoa ultrapassar, vai devagarinho. Você tem medo de fazer vaga? Não tem problema. Para no estacionamento com manobrista. Se tiver que parar o carro numa vaga, procura duas. É legal que a gente tenha pessoas para dizer pra gente, olha, se você não está se sentindo confortável por não dirigir ou por não estar nesse emprego, vai. E tem uma sinalização aí, né? Essa queixa é uma sinalização, né? Sim. Esse lugar não está confortável. Não tá, não tá. Que imagina só, existem pessoas que não dirigem, mas... Tudo bem. Ela nem fala Alô, nisso. alô é assim. Ela nem fala, né? Alô? Vou dirigir pra quê? Eu tenho motorista. Coisa chique, gente. É mole. Não, ter um motorista é legal, né? Ela definitivamente isso não é um lugar para ela desconfortável. Olha só, que legal. Apesar de a gente entender que facilitaria muito a nossa dinâmica que ela dirigisse, mas não é para ela uma demanda, não é para ela um lugar tranquilo. Não gera desconforto. Não, nenhum. Não gera desconforto. Então, ok. Agora, existem pessoas que estão o tempo todo falando, poxa, eu tinha que dirigir. Ah, e se eu dirigisse, eu não precisava depender do meu marido para me trazer aqui. Principalmente mulheres, né? Aham. Homem já é mais difícil, acho que homem é mais difícil admitir a dificuldade em dirigir. Sim. Homem já é Que mais coisa, difícil admitir dificuldade em dirigir. É difícil admitir que, de repente, ele não consegue fazer uma manobra. Mulher admite de boa. Não tá legal essa vaga, não. Tá perdido? Não. De forma alguma. Não, tá perdido, então é um clássico. Não é melhor perguntar? Não, eu sei pra onde estou indo. Aham, não sabe coisa nenhuma, né? Quantas vezes eu me perdi? Nisso, tem certeza? Tenho sim. Aham, já passei Chega por numa aqui. rua sem saída. Você não sabia onde é que você estava indo? Eu imaginava. Não, mas eu sei, eu vim aqui só para poder manobrar e voltar. Eu queria te mostrar um negócio. É isso mesmo. Agora, existem pessoas que estão o tempo todo se queixando. Ah, mas eu não queria depender de ninguém. Ah, eu não queria depender de filho. Gente, essa pessoa, ela tá desconfortável. Tá desconfortável. Só que ela tá com medo. E muita gente realmente tem medo de dirigir, tem medo de passar vergonha. É interessante quando as pessoas chegam, né, os relatos. O que elas imaginam que vai acontecer se elas pegarem no volante. E sempre é o pior, né? É sempre o pior. E aí a pessoa não rompe. E se ela estiver cercada de pessoas que dizem, não, mas é melhor tu não dirigir mesmo, não. Porque para tirar o carro da garagem, você já arranhou o carro todo. Ou então para parar numa vaga, você já bateu em 2 carros. E a gente precisa de impulsionadores. Eu estava achando engraçado, eu vi um dia desse, né? Um rapaz estava fazendo... Ele estava fazendo uma declaração para a noiva que foi parar o carro no shopping e deu uma arranhadinha no carro, um carro de luxo. E ela chegou tremendo e ele falou, meu amor, nosso amor é maior que um arranhão. Ele foi lá, arranhou o carro mais para provar, carro de luxo, para provar para ela que o amor dos dois era mais interessante. Corri eu na sala, falei, Nícios, você acabou de ganhar 10 pontinhos. Você acabou de ganhar 10 pontinhos. Porque ela só arranhou. Eu já rasguei a lateral do carro. Manobrando. Aham. Eu achei que eu tinha arranhado. Tinha um filme muito, muito forte. Daquele mais Eu escuro. sei, é o meu assim. Tava chovendo. Eu tenho um problema com isso. Tava chovendo. Tava escuro. Eu ouvi um barulho de... Pensei, deve ter dado uma arranhadinha. Aí cheguei em casa e falei, amor, eu acho que eu arranhei um pouquinho o carro. Quando ele foi lá, ele chegou rindo. Arranhou, tu rasgou a lateral do carro.
Rasgou a lateral. Ele, não, mas é isso mesmo, não tem problema não. A gente vai botar para lanternar e tudo mais. Mas isso acontece, isso acontece. E o meu esposo, ele sempre teve esse discurso, né? Não, isso acontece. E eu rasguei a lateral do carro mais que uma vez. Isso acontece. Isso acontece, isso acontece. Ah, Isso acontece. Foram só duas, na verdade. aham. Que eu tenha rasgado a lateral do carro. Ah, tá bom. Só rasguei duas. Aí, interessante essa questão das pessoas. As pessoas, elas nos impulsionam. Elas podem nos impulsionar. Mas elas também podem nos travar, né? A opinião das sim. pessoas, essa zona do medo, ela também pode ser um lugar em que eu não, às vezes não rompo, porque eu estou pensando na opinião de alguém, no que os outros vão falar, ou de como eu serei julgado por isso, do que as pessoas vão achar, do que elas vão pensar de mim e tal. Isso também é importante. Por um lado, as pessoas nos impulsionam, por outro lado, existem certas pessoas também que podem ser obstáculos. Podem, e às vezes, pastor, não fica só no nível do imaginar o que a pessoa vai falar. Às vezes a pessoa fala mesmo. Tá. Ela fala mesmo. Fala mesmo. Ela fala mesmo. Sei lá, você tem uma oportunidade para trazer uma palavra. Ih, mas é você que vai falar? Tu lembra que você sempre ficou nervoso, né? Lembra como é que era na escola? Você gaguejava? Você travava na frente de todo mundo? Ó, acho melhor você, de repente, esperar mais um pouco. E assim, que comentário desnecessário. Aham. A pessoa recebeu um convite, de repente ela tá feliz, ela tá compartilhando aquele momento e é possível que trave. Ou então, não, deixa que eu te levo. É melhor eu te levar, você tem pouca experiência no trânsito. Então, é melhor que eu te leve. Deixa que eu dirijo para você. Deixa que eu faço para você. Deixa que eu trabalho para você. Deixa que eu lavo para você. Deixa que eu escrevo para você. Deixa que eu falo por você. Deixa que eu resolvo por você. Gente... Esse resolvo por você, não é que a pessoa é boazinha, né? Eu resolvo por você. Na verdade, de alguma maneira, ela desqualifica o outro, né? Desqualifica. Resolvo por você. Tá dizendo assim, você não vai dar conta de resolver. Deixa que eu resolvo sozinha. Deixa eu resolver sozinha. Mas vai demorar mais tempo. Tudo bem, mas eu preciso romper com isso. Porque vai levar mais tempo agora. Mas vai chegar um determinado momento onde não vai levar tanto tempo assim. Deixa eu resolver sozinha, deixa eu fazer sozinha. Deixa eu tremer e mesmo assim avançar. Porque se eu não enfrentar esse medo, eu vou me tornar refém desse medo. E eu não vou sair desse lugar. E quando a gente rompe com a zona do medo, o que vem depois? Vem uma aprendizagem, né? Aí é aquela experiência. Vem aquela experiência. Eu rompi com medo e aí agora eu vou aprender o que esse novo lugar tem para me oferecer. Agora eu vou aprender... Há um tempo atrás, uma amiga minha, o filho dela começou a dirigir e ela falou, mas o fulano ele não olha em cruzamento. Ele não para em cruzamento, ele não presta atenção. Quando ele vai parar é porque tem alguém buzinando, já vem um outro motorista desesperado. Mas isso aconteceu uma ou duas vezes, ele levou susto e logo depois de ter levado o susto, ele aprendeu. Ela sempre falava, meu filho, não esquece do cinto de segurança, essas recomendações que realmente você vai dar. E em muito pouco tempo, ele ficava tão nervoso que ele não se dava conta que ele estava no cruzamento. Motorista iniciante, né? Motorista recém-habilitado. Mas com o passar do tempo, ele já foi entendendo que ele precisava parar nos cruzamentos, que ele precisava prestar mais atenção. E isso nunca mais aconteceu, tanto que nunca houve um acidente, nunca houve assim, algo um pouco mais grave. Porque ele encarou o medo, e ele adquiriu, né, novas habilidades para poder lidar com aquela situação. É mais ou menos pastor, o que acontece, por exemplo, com a entrada no ministério. É novidade. De repente você vai se lembrar da primeira Santa Ceia que você ministrou. Sim. A primeiro casamento que você fez. A primeira pregação. Até aquele momento dá uma tremedeira. Sim. Perna... bambeia. Dá uma bombeada. Mas depois você vai aprendendo. E você vai conduzindo com cada vez mais naturalidade. Aí você estende, você amplia a sua zona de conforto. Quando você começa a aprender, aí você já não se importa mais
tanto com as opiniões alheias. Por exemplo, alguém vem buzinando atrás de você. Tô parada, tá buzinando, não tem como avançar, vai buzinando, está buzinando, ficará. Aham. Não tem. Ou então ele voa, passa por cima de mim, mas não tem como eu sair daqui. Quer dizer, não se prende tanto mais com a opinião das pessoas ou até mesmo com os desafios daquela situação. Quer dizer, a aprendizagem, ela me expõe àquela situação, ela me expõe àquela experiência e aos poucos aquilo vai me dando, de alguma forma, segurança, eu vou avançando um pouco mais. Eu vou me sentindo mais segura para poder para dirigir, ou eu vou entendendo que eu dou conta de pagar as despesas de uma casa. Quando eu saio da casa dos meus pais, assim que eu casei, a gente passa por essa experiência, né? Sim. Fazer compras pela primeira Sim, vez. sim. Mas não é só comprar o que eu gosto de comer, Sim. como quando eu estou na casa do meu pai. É comprar o que é preciso para uma casa. Desinfetante, pano de chão, essas coisas que a gente não pensa em comprar. Bombril, esponja. Esse é o tipo de coisa que dona de Aquela casa. primeira compra, né? Aquela primeira compra. Aquela primeira compra, né? Que é 2 carrinhos, que você não tem nada. Depois você vai mantendo ali, faz manutenção. Vai Mas fazendo. a primeira compra A primeira compra. é verdade. E às vezes a gente não sabe quanto de fruta numa semana, Sim. quanto de legume, compra de mais, É a compra de experiência menos. mesmo, né? É experiência. Mas se eu ficar com medo, porque tem gente que fala assim, não, mas primeiro eu preciso saber quanto. As pessoas querem ter tanto controle que elas acabam não saindo do lugar. A gente tem algumas gerações, né, que não conseguem sair do lugar. Porque é tanta teoria que parece quase impossível aplicar aquilo na prática. Isso serve para a vida cristã também, né, pastor? Vamos caminhar com Jesus. Às vezes parece que é tanto pré-requisito que a pessoa fala assim, eu não dou conta. Não dou conta, não vou conseguir. Eu não vou Não é pra conseguir. Não é para mim. E aí a pessoa fica com medo de não conseguir, ela prefere nem tentar. Eu falo, gente, é mais simples do que parece. É mais simples no do caminho, que parece. Né? No caminho, as coisas vão se organizando, vão se resolvendo, algumas mais rápidos, outras não tanto, mas é igual aquele encontro que Jesus teve com os caminhantes de Emaús, Sim. que estavam aflitos, tristes, uma mistura de sentimentos ali. Ele morreu, mas ele disse que ressuscitaria. Alguns o viram, tal, mas a gente está aqui, não teve contato com ele. O que está acontecendo? Jesus foi caminhar com eles. Na conversa ali, Jesus expôs as Escrituras. No caminho, algumas coisas, alguns dilemas foram se resolvendo. No caminho. Né? A vida com Jesus é assim, né? No caminho. No caminho eu vou aprendendo, vou vencendo os medos, superando ali aquilo que me prende, mas esse entendimento que é no caminho. No caminho. E eu acho que é quase tudo na vida, né? Casamento. Eu aprendo estando casada. A gente faz curso de noivos, mas na hora não lembra. A gente não lembra do curso de noivos, né? O responsável aqui na igreja é o pastor Hélio pelos cursos de noiva. Mas eu não sei se todo mundo que casa lembra do que o pastor Hélio disse nos cursos. Tem muito valor do curso de noivos, né? Muito valor. A gente faz, porque é importante algumas coisas serem ditas antes, né? Mas a verdade é que a gente aprende sobre o casamento estando casado. Né? Estando casado. Teve o aniversário da minha sogra, né? Que foi um evento agora. E aí a família toda reunida, alguém inventou de perguntar para os casais, né? Quanto tempo vocês têm de casados? Aí tinha casal lá com 30 anos de casados. Eu vou fazer agora 20 anos, né, com o Nício de casados e 25 anos com ele, né, 25 Legal. anos juntos. Tinham casais lá com 15. Aí os mais novos, né, casados há menos tempo, arregalando os olhos. Mas como assim? É mais tempo que a minha vida? É mais tempo? Como é que vocês conseguem? E aí a gente conversando, algumas ficavam tipo assim, como assim, como eu consigo? No caminho, né? No caminho. A gente vai caminhando, a gente vai aprendendo. Um dia um cede, outro dia outro cede. E você vai aprendendo a ceder. Você vai rompendo com esse medo. Porque às vezes é um medo muito grande. O que eu vou fazer se eu não puder me apegar ao meu orgulho? O que eu vou fazer se em algum momento eu tiver que admitir que eu estou errada?
E aí a pessoa fica pegada à sua razão. E no casamento a gente aprende que, assim, em algum momento você vai precisar desapegar. Em algum momento você vai dizer, errei, você tá certo. Você tá certo. Geralmente a gente tá certa, né? A gente que é mulher, a gente acerta, Sim. assim, em Vocês acertam em tudo. 99% das vezes. Os Vocês têm homens estão razão. errados. Vocês têm razão. Mas esse 1% é difícil pra gente admitir. Brincadeira. Brincadeiras à parte, né? Mas é mais ou menos isso. É no caminho. A gente vai aprendendo e vai construindo. E é interessante que vai fazendo cada vez mais sentido, né? Cada vez mais sentido. E para que esse aprendizagem não se transforme numa zona de conforto, porque essas experiências, elas, como a gente já falou aqui, elas podem também se transformar numa zona de conforto. Né? O tempo todo. O tempo todo, esse dilema, essa dinâmica aí da vida, né? Existe um outro momento em que se abre quando, por exemplo, eu aprendi. Vamos pegar o exemplo do carro. Sei dirigir, superei, rompi com aquele medo que eu tinha, sei lá, de fazer uma prova de autoescola, de pegar o carro pela primeira vez, de ir para um trânsito, de estacionar. Experimentei tudo isso. Tive essas experiências. Não é tanto assim como eu imaginava. Consegui, beleza. Mas e aí? Existe um próximo passo? Sim, existe. O tempo todo, todos nós temos oportunidade de crescer. Eu já cheguei onde eu cheguei, mas eu sempre posso crescer. Como que eu cresço? Eu já enfrentei o medo, e o medo é um grande bloqueador, né, de crescimento da vida das pessoas e de aprendizagem também. Então, eu já enfrentei o medo, eu já tive novas experiências, eu já comecei a desenvolver novas habilidades, né, com a questão do aprendizado. Sei novas coisas, hoje eu sei coisas que eu não sabia anteriormente, consigo manejar com muito mais facilidade, mas eu preciso continuar crescendo. Como que eu cresço? Eu cresço entendendo o meu propósito. E aí eu me permito entender o que eu estou fazendo aqui. Porque quando eu estou com medo, eu não estou nem pensando em propósito. Estou pensando em propósito. E o quanto aquele medo pode me bloquear no meu propósito. Mas com a questão do crescimento, eu começo a entender de que forma eu posso contribuir na sociedade, que contribuição eu posso dar, de que forma eu posso contribuir na família, o que eu estou fazendo aqui na Terra, o que eu estou fazendo aqui na Terra, o que eu vim fazer. Porque isso é muito filosófico, isso demanda raciocínio. Então, eu entendo qual é o meu propósito e eu começo a investir em viver o meu propósito. Eu já aprendi algumas coisas, mas eu entendo que agora está na hora de eu conhecer o meu propósito, está na hora de eu viver o meu propósito, está na hora de eu expandir. Minha zona de conforto ficou maior e agora eu entendo que pode ser que existam outros desafios, mas desafios que sejam que não sejam tão práticos quanto dirigir. Pode ser que sejam desafios como adquirir mais sabedoria, me tornar uma pessoa mais ponderada. De alguma forma, a aprendizagem, aquilo que era uma experiência, se transformar num legado. Sim. No sentido de que o que eu vou deixar? Sim. De que maneira eu vou contribuir? Como isso faz sentido para mim de uma perspectiva maior? Isso é propósito. Sim. Porque o propósito não tem a ver com simplesmente viver uma experiência, mas tem muito a ver com o que eu deixo com isso. Né? Como eu acrescento na vida de mais alguém. O propósito está sempre ligado com a vida de mais alguém, né? Não com a minha mesmo. Eu acho que quando tem a ver muito com a gente, está ainda no nível da experiência. Eu estou experimentando, quando há propósito, há legado, há o crescimento, há a maturidade. E a responsabilidade. Responsabilidade. Porque como tem a ver com a vida do outro, eu preciso ser responsável na vivência do meu propósito. Eu não posso ser egoísta, eu não posso ser egocêntrica, eu não posso pensar só naquilo que vai ser interessante para mim, porque eu já passei desse momento. Eu já passei desse momento. Então, eu
Eu preciso ter entendimento nesse momento que eu preciso crescer enquanto pessoa. Não que eu já tenha crescido tudo que eu poderia ter crescido profissionalmente ou espiritualmente, mas agora eu preciso crescer enquanto pessoa. Por conta do legado que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para a sociedade a título de contribuição. De que forma, entendendo eu o meu propósito, eu posso usar da melhor forma possível. E é muito interessante que as pessoas falam, mas qual seria o meu propósito? Todos nós temos. Todos nós temos. E não existe aquele que é pequeno ou grande. Existem alguns que vão ter mais visibilidade e outros que vão ser invisíveis. Mas mesmo aquilo que é invisível tem importância. Eu não vejo todas as peças do meu carro enquanto ele está andando. Eu não estou vendo. Tem coisa que eu simplesmente não estou vendo. Mas está lá, né? Está lá. E se não tiver... Ele para. Ele para. Ou então... Algum sentido tem de estar lá, né? Faz sentido. Então, eu acho, pastor, que é importante as pessoas entenderem que a existência delas faz sentido. Faz sentido. Você fala, mas eu não consigo entender. Porque tem gente que às vezes quer ser a roda que aparece, quer ser o capô que aparece, quer ser o volante que aparece. Mas, de repente, você é uma correia. Você está escondida ali. Ou então você é um parafuso. Mas se esse parafuso soltar, meu motor cai. Desmonta tudo, né? Desmonta tudo. Então... que as pessoas não pensem que não tem importância. E ela fala, mas o que isso tem a ver com a minha zona de conforto? Se você não entender que você é um parafuso, a função desse parafuso, você tentar romper com o seu medo de admitir isso. Já que eu sou um parafuso, eu vou ser o melhor parafuso que eu puder. Vou trabalhar como o melhor parafuso que eu posso. Enfrentar o medo de estar perto de outras peças com tanta evidência. Não se sentir intimidado diante do volante. Não se sentir intimidado diante da roda. Não se sentir intimidado diante do para-brisa. Porque você é um parafuso, mas você sabe qual é a sua importância. Você sabe qual é o seu papel. Isso é fundamental, né? E você vai aprendendo que, assim, tudo bem, ele aparece mais, mas o que eu faço segura. Se eu não estiver aqui, o negócio vai desmontar. E vai chegar um determinado momento que tudo bem para você ser um parafuso. Essa noção de que, pegando esse exemplo, né, Deus me chamou para ser parafuso. Né? Sim. Tem valor nisso. Tem. Não, às vezes... O que acontece é que boa parte ou uma parte das pessoas, elas se mantêm numa zona de conforto porque ela, pegando esse exemplo, é um parafuso, mas ela quer ser uma roda. Então ela sabe que não vai ser uma roda. Não vai ter jeito. Ela não vai crescer daquele jeito, ela não vai ser tão bonita, ela não vai ter aquela função. Então eu vou ficar aqui mesmo sendo o parafusinho que eu sou. Mas se queixando o tempo todo por ser um parafuso. Isso, exatamente, se queixando. Se queixando o tempo todo. Eu queria mesmo era ser roda, eu queria mesmo era ser roda. Esse lugar aqui, né? Quando a gente chega nesse lugar de crescimento, a gente consegue entender, eu sou um parafuso, eu sou um bom parafuso, Deus me colocou aqui para ser um parafuso, vou desempenhar bem o meu papel, já vou fazer o melhor que eu puder, vou compartilhar as minhas experiências enquanto parafuso velho com os parafusos jovens, porque os parafusos jovens podem ter as mesmas angústias que um dia eu experimentei, e aí a gente vai ter uma comunidade de bons parafusos. Porque eu não consigo montar um carro só com volante. Eu não consigo ter um carro rodando só com volante. Ou consigo? Bom, hoje em dia, né? Não dá para duvidar de muita coisa, né? Mas é exatamente isso. Eu digo hoje em dia porque você tem... Você não precisa nem mais de alguém para guiar o carro, né? Então, pois hoje em dia, você chega e conversa com ele e fala, eu quero ir para não vai precisar de endereço pneu tal. mais, daqui a pouco não vai precisar de combustível, não vai precisar de algumas coisas. Mas é interessante essa consciência de que, ainda que eu seja um parafuso, nessa engrenagem, eu tenho meu lugar, eu tenho meu papel, e é nesse lugar que o Senhor quer me usar e quer trabalhar na minha vida para que eu passe por esses processos até que eu cresça, deixe um legado e viva o meu propósito nesse lugar que o próprio Senhor me colocou, né?
nesse lugar. E que é muito importante. Não dá pra gente deixar de lembrar, é um exemplo que é um lugar mais que batido, né? É do menino dos pães e dos peixes na multiplicação. Sim, Qual o nome sim. dele? Faço ideia. Olha a importância do papel. E se fosse o tipo de pessoa que de repente disse assim, não, eu faço questão que pegue meu nome, meu sobrenome, todas as referências, o lugar de onde eu vim, minha família, né, de que cidade eu sou, Citem aí o meu nome. Ó, antes de dar os meus e pães, os os meus meus peixes para o isso! mestre, diga quem mandou. Olha só, sabe? Uma peça fundamental naquela engrenagem, a gente nem sabe o nome dele. A gente nem sabe. Não sabe quantos anos, não sabe como ele era, não sabe a cor, A não sabe a família, altura, não sabe nada. não sabe. A gente não tem essa informação. E beleza. Beleza. Os pães e os peixes dele, que ele levou naquele dia, fizeram toda a diferença. E hoje é um impulsionador na nossa fé. Olha só que legal. Foi a base de um milagre extraordinário, né? A base de um milagre extraordinário. E a pessoa não fez questão de falar, ó, diz aí, ó, sou eu, né? Fala lá para ele o nome de quem tá. Pede para ele citar, porque às vezes a gente tem essa preocupação, né, de citar nome. Vou citar o nome de fulano, porque se não citar, vai ficar ofendido, vai dar ruim. Tem que citar o nome. E essa pessoa fala, não, mas eu tô bem. Mas ela se não citar, ela vai ficar naquele lugar, mas reclamando. Não citou, não lembrou de mim, tô sempre deixado para trás. E a queixa já é um sinal de que não tá legal. Muito bem. Que papo show de bola, né? Bênção Legal. demais, Alê. Interessante. Tem alguma coisa que a gente não falou que você tá lembrando? Eu acho que não, né, pastor? Eu acho que o legal seria, de repente, as pessoas, né, entenderem qual é o lugar delas, Isso. entenderem qual é o seu propósito. E, de repente, entenderem que existe um caminho para eu entender o meu propósito. E para eu conseguir chegar nesse momento de conhecer o meu propósito, eu preciso romper com algumas barreiras anteriormente. E a primeira barreira é do medo, que faz com que eu dê tantas desculpas para eu continuar onde eu estou. Então, assim, eu vou chegar, eu vou conhecer. Mas não é só assim, eu quero entender o meu propósito. Mas você não tem coragem nem de sair da sua zona de conforto, que ainda é um baldinho, nem chegou na piscina. De alguma forma, o propósito, ele pode ser sinalizado para mim na zona de conforto, né? Ele pode ser sinalizado. Só que até que você consiga chegar nele, para você poder funcionar perfeitamente, porque a pessoa descobre qual é o propósito, mas ela não tem coragem de viver o propósito. Então, o caminho, tudo que vai acontecendo no meio do caminho, que é encarar o medo, aprender lições, de fato, né, se permitir crescer, prepara a pessoa para isso. Porque senão ela vai receber informação, mas ela não está preparada para aquilo. Ela não vai viver porque ela não se preparou. Ela não teve o preparo necessário para poder viver a experiência. Maravilha. Muito bem. E aí a pergunta que fica aqui é qual lugar que você está, né? De repente, você se identifica com a zona de conforto. De repente, você se identifica com o medo, com um lugar que está, de alguma forma, te prendendo, né? Como aquele sapato apertado. De repente, você está vivendo o tempo de aprendizagem, de experiências novas, né? Glória a Deus por isso também. Ou, de repente, você está no lugar de crescimento, né? De maturidade, de entender e de encontrar, discernir o seu propósito. Isso faz muito sentido para nós. Enfim, não importa o lugar que você está, o que nós tentamos, de alguma forma, evidenciar aqui é que Deus, ele te acompanha em todas as fases. Então, o Senhor Jesus, ele está com você em qualquer fase que você está na sua vida. Mas uma coisa é certa, ele sempre vai te conduzir para fases maiores. Sempre vai te conduzir para avançar, né, na direção do alvo, na direção da soberana vontade e vocação que ele mesmo chamou você. Então, pega essa conversa aqui,
assiste de novo, ouve de novo. Essa é uma conversa para a gente anotar algumas coisas. Pondera isso na sua vida, coloca isso em oração também, para que Deus traga algumas sinalizações, revelações para você e viva aquilo que o Senhor chamou para você viver nesse tempo, nesse momento agora, que se chama hoje. Mas para isso a pessoa precisa sair da zona de conforto. Sim. Então fica a dica, né? Saia da sua zona de conforto. Ale, obrigado mais uma vez. Prazer. Essa conversa de alto nível. Muito obrigado. Se fez sentido para você, compartilhe com mais alguém. Mande para alguém essa conversa. Tenho certeza que se edificou a sua vida, também vai edificar a vida de mais alguém. Um grande abraço. A gente se vê. Até a próxima.